Bom dia, amigos. Que a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Que Deus abençoe. Vamos estudar mais um tema da palavra do Senhor hoje. Um tema muito importante, profundo para a nossa salvação. E o tema que nós vamos estudar hoje é o reino e obra do anticristo. O que é o anticristo? É aquele que se coloca no lugar de Cristo aqui nessa terra, se opõe a Cristo. As prerrogativas que pertencem a Cristo, ele requer para ele. Se coloca no lugar de Cristo aqui nessa terra. Você pode estar perguntando, mas existe essa pessoa, esse poder? Existe. Existe esse rei? Existe. Existe esse reino? Existe. Mas como pode provar? A Bíblia pode provar. E nós vamos estudar junto esse tema a respeito da palavra do Senhor. Reino e obra do anticristo. Vamos abrir nossa Bíblia. Daniel capítulo 7, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Chifres em profecias, reis, reinos. Cada chifre um reino. Aqui está falando 10 chifres, 10 reinos. Corresponde a 10 reis, reinos, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Quem são esses 10 reinos, essas 10 nações? No ano 476 depois de Cristo, Roma foi invadida por 10 tribos bárbaras do norte. E ela foi invadida e se dividiu em 10 reinos. É os reinos da Europa hoje que tem. Podem ver que na Europa são 10 nações. Esse foi o Império Romano do passado que foi dividido em 10. Mas o importante que eu quero salientar, meus amigos, é que no mesmo verso diz, no mesmo verso 24, depois deles, depois desses 10 reinos, dessas 10 tribos, dessa divisão, que invadiu Roma e se dividiu em 10, se levantará outro reino, mais um, outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. O papado, surgido das ruínas do Império Romano, foi diferente de todos os outros reinos que surgiram em Roma, desde a sua fundação. Por que ele foi diferente? Porque ele era político, poder político e religioso, os outros eram só políticos. O papado, que surgiu das ruínas do Império Romano, esse poder que começou a reinar em 538 depois de Cristo, ele era diferente dos outros governos romanos, dos outros poderes, porque ele era político e religioso. Ele cuidava tanto dos negócios temporais como dos negócios religiosos. Ele era rei, ele era político, ele governava a nação, mas também
se intermitia nos negócios religiosos. Mas quem é esse poder? Quem que colocou o papado no poder? Quem que colocou? Vamos ver Apocalipse capítulo 13, o verso 2. Apocalipse capítulo 13. Quem que colocou esse poder? Muito sério esse assunto. Vamos ver o que diz o Apocalipse capítulo 13. O que diz o Apocalipse capítulo 13 e o verso 2. Vejam só. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós já estudamos no capítulo 12 de Apocalipse que o dragão é símbolo de Satanás. Foi o dragão que deu a besta. O que ele deu? O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse poder, o papado que hoje reina ainda, ele ainda reina. Ele está lá no Vaticano. Ele é rei. Ele ainda reina. Amigos, ele recebeu o poder, recebeu o trono e recebeu grande autoridade. Amigos, não existe alguém mais poderoso e com tanta autoridade do que o papado. Ele é respeitado pelos governadores, pelos presidentes, pelo rei do mundo inteiro. Ele é honrado. Ele recebe adoração. No lugar que ele vai, ele é bem-vindo. Não existe um poder eclesiástico tão grande quanto ele. Mas vale a pena salientar que quem deu esse poder para ele? A besta em profecia é um poder, é um reino. E o Papa é um rei, ele tem coroa na sua cabeça, é um rei. E onde é que está o trono dele? Está lá no Vaticano, nos 44 hectares que foi doado ao Papa. Vocês sabiam que o Vaticano é um país separado dentro da Itália. 44 hectares de terra. O Vaticano tem banco, o Vaticano é um país, é uma nação dentro da Itália. E o rei é o Papa. Mas, amigos, de quem que ele ganhou esse poder terrível? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E aqui diz que a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca como de leão. Aqui está se referindo aos 3 monarquias da antiguidade: Babilônia, Medos e Pérsia e a Grécia. Roma copiou a idolatria dessas 3 nações do passado, dessas 3 monarquias. Por isso que ele diz que era semelhante ao leopardo. Leopardo é símbolo da Grécia. Os pés como de urso. O urso eram os Medos e Persas. E boca como leão. Leão era símbolo de Babilônia, do passado, Nabucodonosor, Belsazar, seu filho. Idolatria, tudo idolatria. Roma copiou a idolatria dessas 3 nações. Amigos, vamos tomar cuidado com esse poder. Reino e obra do anticristo. O Papa é o anticristo.
Ele se coloca no lugar de Cristo aqui nessa terra. Ele quer ser igual. Ele assume as prerrogativas. Vamos ver o que diz o verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amigo, magoará os santos do Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. O santo do Altíssimo, na Idade Média, do ano 538 até 1798, foram perseguidos por esse poder. Aqueles que não queriam aceitar as suas ideias eram mortos. Eu já falei no capítulo 12 de Apocalipse, a igreja teve que fugir para o deserto por causa desse poder, da perseguição de Roma. Primeiro Roma pagã e depois Roma papal. De 538 em diante, Roma papal. Perseguido pelo Papa que se dizia cristão. Hoje não é diferente, ele continua dizendo que é cristão. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amigos, em profecia, um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e meio tempo, 6 meses. Então, são 3 anos e meios proféticos. Um tempo, 2 tempos, 3 anos e meio, e a metade de um tempo. E se nós for somar, eu não vou somar aqui, para não passar muito tempo, mas se nós for somar, nós pegar 3 anos e meio, e fazer uma soma de vezes 30 dias, 3 anos e meio, pega a tua calculadora e some 3 anos e meio com os meses de 30 dias. Cada mês dá 360 dias de 30 dias. Cada ano são 360 dias. Pegue 3 anos e meio e some para você ver, dá 1.260 dias. Outra coisa, você pode perguntar, como que você prova? Como que você prova que esse um tempo é 1 ano? 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Como você prova que esse tempo são anos literais? Esses 3 anos e meio convertidos dá 1.260 anos. A Bíblia diz, irmão, que um dia em profecia é 1 ano. Vamos ver o que diz. Daniel 7, Daniel 4:32. Daniel 4:32 prova. A Bíblia mesmo prova, não é eu que vou provar. Daniel 4:32. Vamos ver se realmente um tempo é 1 ano mesmo. Que nem fala ali. 1 ano em profecia, um dia em profecia é 1 ano. Vamos ver o verso Daniel 4:32. Diz assim, ó. Falando Nabucodonosor quando ele foi destituído do poder, que ele se tornou animal e pastou por 7 tempos. Ó. Será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e os dá quem quer. 7 tempos, 7 anos, Nabucodonosor ficou destituído do seu poder. 7 tempos. Então, um tempo é 1 ano. Entende? Um dia em profecia é 1 ano. E se você for somar ali, pega a tua calculadora, um tempo. Ali na Bíblia, Daniel 25, né? 7:25 diz que
aqui Daniel 7:25 fala, cuida que os santos serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos. Foi entregue nas mãos do papado na Idade Média o povo. Se vocês quiserem ver se realmente é 1260 anos, vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 12 e o verso 6. Apocalipse 12, o verso 6 confirma. Apocalipse capítulo 12, verso 6 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, a mulher é a igreja, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Está aí a prova, amigo. Um dia em profecia é como um ano, 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se você vai somar na calculadora, 1260 anos é igual aqui, Apocalipse 12 e o verso 6. A Bíblia não se contradiz. Temos que cuidar porque Apocalipse ele é um livro muito simbólico. 85% do Apocalipse, 85% ele é simbólico. Mas vamos continuar. Em 2 Tessalonicenses, 2 verso 4, tem mais uma descrição desse poder. Diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. O Papa senta no lugar de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Alguém pode me perguntar, como que você prova isso? É o único que aceita adoração aqui na terra. O povo vai lá, beija as mãos dele. O povo vai lá confessar pecado para ele. O povo vai lá no Vaticano adorar ele. Ele aceita adoração. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto. Ele é adorado pelo povo. Tomem cuidado, amigo. A Bíblia diz que ele é a besta do Apocalipse 13, verso 2. E o próprio Satanás que deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Tomem cuidado, irmão. Quem nós vamos adorar? Só Deus é digno de adoração. Homem não. Homem mortal, não existe homem mortal digno de adoração. Somente Deus. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo aqui nessa terra. E o Papa tem essas prerrogativas. Assumiu a posição de Cristo aqui, no qual não pertence a ele, somente a Cristo Jesus. Vai ser punido por isso. Tomem cuidado com isso. Vamos ver mais o que diz a Bíblia. No mesmo 7:25, magoará os santos do Altíssimo. Os santos foram muito prejudicados na Idade Média por esse poder. Muita prisão, muita morte, muita perseguição. A Bíblia não podia ser aberta, não podia ser lida. O povo teve que fugir da presença desse poder para poder continuar na presença do Senhor. Cuidará em mudar os tempos e a lei. O Papa é tão grande autoridade que ele pode mudar os tempos e a lei de Deus. Não tem nem, na Constituição, não tem nenhuma lei que infrinja, que possa abrir CPI contra o Papa. Não existe uma lei, ele está acima de todas as leis. Ele se compara com um Deus aqui na Terra. Não existe um código criminal na Constituinte que possa punir o pontífice. Não tem lei.
Ele está acima de todas as leis. Ele se compara como Deus. Ele muda as coisas e ninguém vai contra. Ele não é punido por isso. Ele é tão grande a autoridade. Por que ele mudou da lei de Deus? Que tempo que ele mudou? Levítico capítulo 23, o verso 32 diz que de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. O dia, meus amigos, ele não começa, a virada do dia não é meia-noite. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 1, na semana da criação, você vai ver que Deus disse: houve tardes e manhãs, primeiro dia. Houve tardes e manhãs e o segundo dia. Não é a meia-noite a virada do dia. Ele mudou para meia-noite. Outra coisa, a lei. Se você for ler Êxodo 20, você vai ver os 10 mandamentos. Ele mudou. Pega o catecismo católico para você ver. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. E ele colocou, guardais domingo de festa. Não existe na palavra do Senhor domingo de festa. Outra coisa, Deus disse que não era para adorar imagem, não era a imagem de escultura, não era para se curvar diante dela. Ele colocou a adoração de imagem, é o que mais o povo adora, é as imagens. Ele mudou a lei de Deus. Ele modificou o catálogo divino. Teve 2 mandamentos que ele teve que pôr encher para poder dar os 10. Separou um, fez 2. O 10º mandamento ele separou. Então, amigos, que crime alterar os preceitos divinos sem autorização. O único que tem autoridade para mudar é Deus, e Deus, lá em Malaquias 6:3, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Então, como é que nós vamos mudar os preceitos divinos? Vamos ver, continuando. Ali diz que os santos lhe seriam entregues nas mãos, eu já falei, por 1260 anos. Isso aconteceu no ano 538, agora, na nossa era, depois de Cristo. E aqui, Apocalipse 12, verso 14, diz: foram dadas às mulheres 2 grandes asas de águia que voou até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante um tempo e metade, um tempo fora da vista da serpente. Esse poder, o papado, o anticristo, perseguiu a igreja na Idade Média, que eu falei, de 538 a 1798. A igreja teve que fugir da presença lá de Roma. A igreja teve que fugir e ir para as montanhas fora da vista da serpente. A serpente, em profecia, quer dizer Satanás, a antiga serpente que seduziu a Eva lá no jardim. Satanás é chamado de serpente. E aqui também, como é que nós podemos saber, irmãos e amigos, que um dia equivale a um ano em profecia? Até agora eu não tinha provado, mas se nós pegar números lá na Bíblia, o livro do Antigo Testamento, Números 14:34, Ezequiel 4:6, Números 14:34, Ezequiel 4:6, nós vamos ver o que Deus diz, ó. Quer ver? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levará sobre vós a vossa iniquidade 40 anos. Deus mandou, através de Moisés, os 12 espias espiar a terra de Canaã. Eles ficaram lá 40 dias espiando a terra. E aqui diz que cada dia representando um ano. Então, quando Deus fala um dia na Bíblia, em profecia, é um ano. Ele equivale a um ano. Né? E o povo de Israel ficou no deserto por 40 anos. Pega lá Números 14:34 e Ezequiel 4:6 para ver. Ó. Cada dia
representando um ano. Então, um dia em profecia, um ano. Está provado aqui na palavra do Senhor. E Daniel 7:26, vamos ver o que diz. Esse poder que perseguiu a igreja de 538 até 1798, esse poder, em 1798, esse poder perdeu a sua autoridade. Ele foi, em 1798, houve uma ferida mortal e o Papa Pio, Napoleão Bonaparte, recusou a religião católica na França e mandou prender o Papa em Roma. Ali fala, ele foi golpeado de morte. Eles perderam a autoridade em 1798. Hoje ele continua lá no poder, mas não tem aquela autoridade que ele tinha antes. Mas ele vai ter novamente. Ele vai ter novamente. Vocês querem ver Apocalipse capítulo 13? Vamos voltar lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13 novamente. Ó, Apocalipse capítulo 13, o verso 3. 1798, Napoleão Bonaparte, a guerra da França, recusou a religião católica e mandou o exército vir prender o Papa em Roma. Foi um vexame para o papado. Hoje ele continua sendo no poder, mas ele não tem mais aquela autoridade que ele tinha na Idade Média. Porque ele era rei, ele era político e religioso. Hoje ele é só religioso, não é mais político. Hoje, se ele quiser implantar alguma lei, ele precisa da ajuda de outras nações. Ele não tem mais aquele poder que ele tinha antes, mas vai chegar um tempo que ele vai voltar aquele poder para as mãos dele novamente. Isso é num próximo estudo. Veja o que diz o verso 3, Apocalipse 13, o verso 3. Apocalipse 13, o verso 3 diz: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Foi a morte do Papa em 1798. Eles perderam o poder. Eles ficaram um tempo dentro do Vaticano sem sair para lugar nenhum. Recuperaram seu poder em 1929. Benedito Mussolini, o presidente da Itália, deu de volta no Tratado de Latrão, assinou junto com o Papa. Deu de novo a autoridade. E ele, depois de 1929, voltou a reinar de novo. Só que não com a autoridade que ele tinha antes, porque antes ele era político e religioso. Antes ele governava a nação e cuidava da religião também. Hoje não. Hoje ele é só religioso. Ele não, mas vai chegar um dia, meus amigos, um pouco antes de Cristo voltar, que ele vai receber de volta aquele poder que ele tinha na Idade Média. E aí as perseguições vão se acender. Então não esqueça. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. E o único que tem essas prerrogativas aqui na terra é o Papa. Não tem outro. Pode notar. Nenhum outro recebe adoração. Nenhum outro cuidou em mudar os tempos e a lei. E esse poder fez isso. Hoje, a Bíblia diz que é para guardar o sábado. E esse poder diz não, que é para guardar o domingo. Não se acha nenhuma linha nas escrituras que autoriza a guarda do domingo. Foi esse poder. Foi o anticristo que fez essa mudança. Sem autoridade divina. E aqui diz Daniel 7:26.
Depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. 1844 começou o juízo investigativo, foi o tribunal que se assentou. Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo e começou o juízo investigativo. E esse poder, esse anticristo, será julgado e será consumido e será destruído. O caráter dele já está sendo desmascarado. Meus irmãos, Apocalipse 18, o verso 4. Olha o que diz. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cumprem seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu. Dela quem? Da igreja errada. Da igreja que não guarda a palavra do Senhor. Da igreja da confusão. Da Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. Retirai-vos dela, povo meu. Sai desse lugar. Sai dessa igreja. Para não ser cúmplice dos seus pecados e não participar dos seus flagelos. Que flagelo? A 7 pragas que Deus vai enviar sobre a terra. Meus amigos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que nós fiquem atentos. Porque Satanás é muito astuto. Foi ele quem colocou esse poder aqui na terra. Deu o poder, deu o trono e deu grande autoridade. Não existe autoridade maior aqui nessa terra do que o Papa. Os papas, na verdade, desde 538, quantos papas já passou? O poder papal continua. Eles continuam no poder, lá em Roma, no Vaticano. Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. O Papa tem essas prerrogativas. Ele quer ser outro Deus aqui na Terra. Ele aceita adoração. Vocês sabiam que ele não ora a Deus? Ele não se curva diante de Jesus. Ele não se ajoelha. Ele se ajoelha, beija os pés dos visitantes que vão lá em Roma. Mas para Jesus ele não se dobra. Ele é contra os princípios divinos. Ele diz que a Bíblia deve ser reescrita, que está ultrapassada. A Bíblia é a palavra de Deus, meus amigos. Ela nunca vai estar ultrapassada. Que Deus nos abençoe até o nosso próximo encontro.